Vamos meditar na palavra do Senhor o seguinte tema: o valor de saber a verdade. Vamos repetir? O valor de saber a verdade. Aleluia! E vamos estudar um pouquinho, vamos ler um versículo apenas e meditar em 3 apóstolos. Abra comigo em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, Judas, versículo 17 e 18. Judas, penúltimo livro da Bíblia, versículo 17 e 18. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, que é para todos os tempos. Ela é nosso alimento, ela é a nossa força para a mente, para o coração. Peço a Tua bênção sobre todos nós agora que vamos ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus eu peço misericórdia e graça. Amém. Vamos meditar o que Judas está dizendo aqui. Que devemos relembrar as palavras que foram ditas pelos apóstolos. Você lembra de algum apóstolo? Paulo. O que Paulo disse? Lembra de Pedro? O que Pedro disse? Lembra de João? O que João disse? Então vamos meditar um pouquinho nesse tema. O valor de saber a verdade. E esses 3 apóstolos que eu vou mencionar, Paulo, Pedro e João, eles deram muito valor a que os crentes soubessem e relembrassem o que já sabiam. Há pessoas que estão na ignorância religiosa, espiritual, e não sabem por não ouvir. Outros ouvem, adquirem fé e crescem na sabedoria. Como Paulo escreve a Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Primeiro vem a fé, e depois ele cresce em sabedoria. Eu sei em quem tenho crido. E essa crença, que é a fé do coração, vem por ouvir. E depois de ouvir, cresce em sabedoria. Como diz em Provérbios 1:5. O sábio ouvindo, ele cresce em sabedoria. Então, o que Paulo disse sobre saber? Quero citar um texto apenas, Romanos 6:6. Se você quiser ler, abrir a sua Bíblia, diz assim: sabemos que o nosso homem velho foi com Jesus crucificado, para que não vivamos mais no pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado. 1 Coríntios 6:18. Fugi da prostituição. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmo? Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então nós vemos essa expressão de Paulo, relembrando os cristãos, que eles já sabiam, mas tinham que relembrar o que sabiam. A Bíblia não é para saber, a Bíblia é para se alimentar dela, recordando, relembrando. E esse trabalho é o Espírito Santo que faz em nossos corações. Uma certa vez, eu estava evangelizando e fui entregar um folheto para uma moça de 26 anos. Ela começou a conversar, deu abertura a uma conversa, um diálogo. E ela disse para mim: muito obrigado por esse folheto, porque eu não leio a Bíblia desde os 14. Então, 12 anos
se apagou da sua memória tudo que é cristão, divino e bíblico. Esqueceu, evaporou, não lembrava mais, mas me agradeceu de ter pego um folheto e falou: há 12 anos que eu não leio a Bíblia. E assim também tem muitos cristãos que precisamos ter cuidado e estar sempre lembrando, relembrando. Então Paulo escreve: sabemos, nós já sabemos, que o nosso velho homem, quando a gente não éramos crentes, a nossa velha natureza, a nossa natureza pecaminosa, foi crucificada com Cristo. Então, irmão, Paulo diz assim: considere-se morto para o pecado e considere-se vivo para Deus em Jesus Cristo. É muito perigoso você estar na igreja, ser batizado, fazer tudo certinho na igreja e por um perigo, por um descuido, não estar vivendo em Cristo. Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É muito importante estar na igreja. O congregar é bíblico. Não abandone a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes, encorajai uns aos outros na igreja, todos os dias, para que nenhum de nós venhamos se endurecer pelo engano do pecado. Congregar é bíblico, é salutar, é sadio, é uma coisa alegre, bem aconchegante, né? São brasas acesas que formam a grande fogueira espiritual que é a igreja. Tochas de fogo, como Gideão venceu os midianitas com 300, com buzinas e tochas de fogo. Você só pode vencer o pecado com o fogo do Espírito Santo no seu coração. Aleluia! Então Paulo diz: sabendo. Olha o valor de saber a verdade. Sabemos a verdade que nosso homem velho está crucificado. Sabemos a verdade que temos que fugir da tentação. Sabemos a verdade que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sabemos muitas verdades ao ouvir o evangelho da verdade. Aleluia! Fomos selados pelo Espírito Santo quando ouvimos o evangelho da verdade. Fosse selado pelo Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Fomos selados. Nem que você não seja ainda batizado com o Espírito Santo, você tem o selo do Espírito Santo. Você é propriedade de Deus. Aleluia! Todo aquele que vem a Cristo, como você veio, acabamos de cantar, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te capacita a viver uma vida sobrenatural. Apesar de tudo, o crente vive uma vida sobrenatural. A nossa vida não é apenas natural. Se alimentar de alimentos terrenos, descanso, lazer, tudo necessário para a vida normal do ser humano. Mas nós temos algo a mais, que foi colocado em nosso coração, é a fé. A fé em Cristo é uma fé viva, obediente e fiel. Tirarei o coração de carne, de pedra, disse Ezequiel, colocarei um coração de carne. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração obediente. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração fiel. Em algumas versões falam assim: coração obediente, coração fiel, novo coração, coração de carne. Bom, e Pedro? O segundo personagem que nos faz lembrar muitas coisas é Pedro. Pedro escreveu para os seus leitores, sabendo
que não foi com ouro e prata que fomos resgatados da nossa maneira vazia de viver, que por tradição recebemos de nossos pais. Sabendo, aí que Pedro está relembrando os seus leitores, sabendo que não foi com qualquer coisa que vocês são crentes, não foi com qualquer coisa que vocês se tornaram cristãos, foi pelo sangue derramado pelo Salvador, nos libertou da tradição religiosa, do vício, do pecado, dos maus costumes, sabendo. Mas antes disso ele fala, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A carta de Pedro nos faz pensar que a vida é muito curta. E o tempo que nos resta na carne, escreveu Pedro, não vivais mais para si mesmo, nas concupiscências dos homens, mas o tempo que nos resta, fazendo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Sabendo que não foi com ouro e com prata. Os seus leitores sabiam, mas Pedro escreve para recordá-los, para lembrá-los, que foi com o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Essa mensagem nos dá a entender que o crente tem que ter uma preocupação com tudo que é abominável e tudo que contamina. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Há um certo cuidado, nós vamos ver João depois. João também escreve esse certo cuidado que o crente tem que ter. Primeiro estamos em Pedro. Judas mandou lembrar da palavra dos apóstolos. Lembramos um pouco de Paulo, estamos agora falando de Pedro. Mas Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 2, ele diz, eu desperto com exortação a vossa mente já esclarecida. Não basta estar esclarecido, não basta saber, tem que estar despertado. Desperto com exortação o vosso ânimo sincero, que recordeis as palavras dos profetas. Você tem recordado uma palavra dos profetas? Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jeremias, eis aí o renovo do Senhor, Jesus. Clama a mim e responder-te-ei. Estamos lembrando de Jeremias, ele mandou clamar. Isaías, pelas suas pisaduras, pelo sofrimento de Jesus, eu fui sarado no espírito, na alma e no corpo. Aleluia. Estou lembrando do profeta Isaías. Que desde a planta do pé até o alto da cabeça, não existe em nós coisa sã, apenas inchaço e chaga podre, não amolecida com óleo. Isaías 1:6, ele fala do coração humano, corrupto por natureza. Estamos lembrando das palavras dos profetas. Pedro manda lembrar. Lembrai-vos das palavras que foram ditas pelos profetas. O que disse Amós? Buscai o Senhor e vivei. Não venham a Betel sacrificar em Gilgal. Não subam a Betel. Betel é casa de Deus. Mas, além de subir a Betel e sacrificar em Gilgal, buscai o Senhor e vivei. Amós. Às vezes buscamos a casa de Deus, mas estamos buscando a Deus? Olha o profeta Amós. Não vinde a Betel, não sacrificar em Gilgal, pois assim disse o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Amós 5, 4 e 6. Pedro manda lembrar dos profetas. Lembra de outro profeta? Ageu.
A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês estão edificando vossas casas, estão deixando a casa do Senhor. Estamos lembrando de Ageu, profeta Ageu. Zacarias, com as suas visões. Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Estamos lembrando do profeta Malaquias. Então Pedro queria que seus leitores não apenas soubessem o que os profetas diziam, mas que vivessem isso. E para viver o Evangelho tem um segredo. Não é exercícios religiosos. O segredo para viver o Evangelho é temer o Senhor e se envolver na palavra. Se envolva. Se envolva, irmão. Queira ser útil. Quebrante o seu coração. Alarga o seu coração. Né, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus não tem limite para abençoar. Né? Dobra o joelho e confia que quando você levantar está mais forte, está mais alegre. Porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, qual o tema da mensagem? O valor de saber a verdade. Paulo diz, sabendo que o nosso homem velho foi crucificado. Sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Pedro, sabendo que não foi com ouro e prata que fomos comprados do pecado, mas com precioso sangue de um cordeiro, imaculado, incontaminado. Vamos para João. João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E estas coisas eu vos escrevo para que saibais, aí, que tendes a vida eterna. Então a Escritura é para saber, não é apenas para sentir. O evangelho do emocionalismo não funciona bem. Tem que saber o que está escrito. Essas coisas eu vos escrevo. A sua epístola tem 5 capítulos. Ele começou no capítulo 1, falando da luz, que Deus é luz. Capítulo 2, os mandamentos. Capítulo 3, os filhos de Deus. Capítulo 4, os falsos profetas. E agora está no capítulo 5, falando as consequências daqueles que têm fé em Jesus. Agora, João, ele também cita a mesma palavrinha que Paulo falou, sabemos. E Pedro falou, sabendo. Vamos ver o que João escreve? 5,18 de João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que nasceu de novo não vive pecando. Lá em 1 João 3,9, ele cita assim, sabendo que aquele que nasceu de Deus, ou nasceu de novo, não vive pecando porque a semente está nele. Mas aqui não fala semente. Aqui fala que você conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Veja bem o poder que o crente tem de se conservar a si mesmo. Quem criou nova vida em nós foi Jesus, mas Ele nos capacita pelo Espírito Santo a nos conservar. E quando você tem essa preocupação de se conservar santo, Deus está operando no seu coração. Quando Deus te liberta de qualquer coisa, pecado, maus costumes ou vício, Ele substitui por algo melhor. Põe isso no seu coração hoje, Mateus. Ele te libertou de qualquer coisa e te preencheu com coisa melhor. Por isso que o crente tem um segredo: viver na alegria de Deus. E a alegria de Deus é a sua presença. O que o crente precisa mais do que a presença de Deus? A presença de Deus é tudo que precisamos.
Aleluia. Viver na presença de Deus. Mas nós somos descuidados com esse sentimento, com esse pensamento. Por isso que os apóstolos falavam essa frase: sabendo, olha, você foi crucificado com Cristo, seu corpo não pertence a você, você tem a semente nova no coração, cuidado, se conserve, não é por aí, é por aqui. A orientação interior do Espírito Santo que cada crente verdadeiro tem. O testemunho interior do Espírito Santo em nós. Paulo fala isso em Romanos 8, 14. Todo aquele que tem o Espírito Santo é guiado por ele e é filho de Deus. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele tira a dúvida. Você tem certeza que é crente. Agora, se você for olhar para suas falhas e fraquezas, eu não sou crente. Mas a Bíblia recomenda olhar para o alvo, olhar para frente, né? Observando a palavra do Senhor, tendo ela no coração e na mente. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vivifica a palavra que está em nós. Por isso é importante ouvir com atenção, com interesse de gravar. Porque se não guardar nada, como o Espírito Santo vai lembrar? O Espírito Santo, ele nos ajuda a guardar a palavra. Paulo escreve isso a Timóteo, 2 Timóteo 1,14. Timóteo, guarda o bom depósito. Guarda coisas boas de Deus no seu bom depósito, coração. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele se entristece com nossa carnalidade. O Espírito Santo que habita em nós, ele se entristece quando a gente, por descuido, não é normal, alimentar muita coisa indecente no coração. Temos que tomar cuidado com o que nós pensamos e olhamos. O próprio Espírito Santo que está em nós, ele nos enche de zelo por Deus, e ele controla até o nosso olhar, o nosso pensar e o nosso agir. O fruto, sendo o amor, você tem todas as qualidades. Quem ama tem alegria, quem ama tem paz, quem ama é benigno, quem ama é bom do coração, não só faz o bem, mas é bom, perdoador, não guarda mágoa, rancor. Pode até querer bater, mas você joga fora, porque você tem o poder, pelo Espírito Santo, de jogar fora tudo que não presta. Jogue o lixo no lixo, uma pregação de um pastor famoso. Jogue o lixo no lixo, faça uma faxina na alma. A nossa alma tem que estar de pé. Ó Senhor, a ti levanto minha alma. Oração de Davi, no Salmo 25. Temos que ter essa preocupação de estar de pé diante do Senhor. Muitos que não meditam nessa palavra com cuidado e temendo o Senhor, podem tropeçar na fé. O Pedro diz assim: aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. E Pedro chega a dizer, como animais irracionais se corrompe. A meditação da palavra de Deus e o Espírito Santo, irmão, nos dá capacidade de não se corromper. Hoje em dia fala-se muito em política e corrupção. Não tem nada a ver política com corrupção, irmãos. Daniel era primeiro-ministro da Babilônia, mas ele atentou no seu coração não se contaminar. José era abaixo de Faraó, com o anel de Faraó, e não se contaminou, não cedeu à imoralidade. José do Egito é um dos homens mais puros da Bíblia. E Daniel, muito fiel. E outros que estavam em ambientes corruptos.
Um no Egito, outro na Babilônia. Não importa onde nós estamos. Ontem à tarde fui fazer uma visita no Jockey. Meu Deus do céu, para achar a casa do sujeito, entrei num labirinto, eles tiveram que me guiar, tropeçando em pedra, lugar que nem polícia vai. Mas eu fui lá, levei alguns mantimentos para a família necessitada. É uma família que eu conheci na Náutica, no culto da tarde, me deu endereço para visitar. Aí custou para chegar lá, mas são pessoas necessitadas, carentes, né? Precisa tanto do alimento espiritual. E quando eu conheci o marido da mulher que convidou, ele não sabe ler, mas é crente há 20 anos, e se alegrou com a leitura que eu fiz de Isaías 51, falei de Abraão, falei da firmeza na fé. Ele ajuntou as crianças, todo mundo ali, fizemos um culto, quase 6 horas da tarde. Então, irmãos, todo mundo tem que saber o que está escrito. Aí eu falei para ele, seu Silvio, o senhor é mais crente que eu. Eu falei, por quê? Porque você não sabe ler. E Deus te dá a graça de guardar muita coisa. E aquele que lê, certa vez o irmão no Guarujá disse assim, aquele que não lê, peca menos. Achei engraçado. Aquele que não lê, peca menos. Se nós lemos, sabemos ler, tem que tomar cuidado, né? Porque Deus nos deu a graça de ler. E Paulo diz a Timóteo, persiste em ler, persiste em ensinar, até que eu chegue aí. Né? Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera nessas coisas. Salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, irmãos, conservar a si mesmo. Repetindo aqui, João. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Olha aí, o cuidado de se conservar. E o maligno não lhe toca. Irmãos, o maligno não toca no crente salvo. Há 2 tipos de crentes: perdidos e salvos. Crente é aquele que crê. A Bíblia diz que o diabo crê e não obedece, estremece. Tiago 2,19. O diabo crê e estremece. Mas você crê e obedece. Né, irmã? A irmã crê e obedece. A nossa maior alegria é obedecer. É estar na presença do Senhor. Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Mas veja bem o que está escrito no 20. A minha ardente expectativa e esperança é que serei, desde agora em diante, tanto na vida como na morte, Cristo será engrandecido no meu corpo. Olha, irmão, Cristo engrandecido no meu corpo. Cristo habita no seu corpo. Tem crente que pensa que habita só no espírito e na alma. Não. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para aquele grande dia. Paulo escreve em Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para aquele grande dia. O nosso corpo tem que ser conservado. À medida do possível, medicina preventiva, ter cuidado com o corpo, né? Na alimentação, se puder. Enfim, Deus nos dá recursos e sabedoria para cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, concluindo, irmãos, o que Judas disse no primeiro versículo que eu li na mensagem? Judas 17. Devemos recordar as palavras dos apóstolos. Estamos recordando? O que você recordou de Paulo hoje? Que estamos crucificados com Cristo, não podemos viver no pecado. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos fugir da tentação.
O que lembramos de Pedro? Que fomos comprados por bom preço, não com ouro nem com prata, que fomos comprados da nossa maneira vazia de viver. Há pessoas que não são crentes, elas têm uma maneira vazia de viver, não é? Quando você está no ambiente de trabalho, em contato com as pessoas do mundo, você vê quanto vazio existencial tem nessas pessoas. Ao abrir a boca, você vê o vazio que a pessoa tem. Não tem Cristo, mas devemos ter compaixão e misericórdia dessas pessoas. E como ouvimos aqui domingo de manhã, Filipe desceu a Samaria e pregava a Cristo. Você que está assentado nas regiões celestiais em Cristo, desça a Samaria. Desça ao nível do mundo. E veja e fale de Cristo. Fale de Cristo. Fala da morte, fala da ressurreição, fala do nascimento, fala onde ele nasceu. Vai contando, vai dialogando, vai falando. Fale de Cristo. Entregue um folheto e fale: olha, esse folhetinho tem uma mensagem muito boa para o Senhor. É a palavra de Deus. Só isso. Mas faça alguma coisa a mais para o Senhor. Ele precisa de nós. Sabia disso? Eu não estou pregando heresia. Deus criou o céu e a terra e o mar, sem perguntar para ninguém nada, nem para os anjos. Mas Ele precisa de você, numa área. Paulo se sentiu devedor. Eu sou devedor tanto a sábios como a ignorante. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro. Romanos 1,14. E quanto àquilo que está em mim, estou pronto para chegar em vocês em Roma e anunciar o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus, o método de Deus para salvar todo aquele que crê no Cristo crucificado e ressuscitado. As pessoas às vezes põem barreira da religião. A religiosidade humana, a tradição humana, às vezes, é o impedimento da pessoa escutar a palavra de Deus. Principalmente aqui no Brasil, que é um país cheio de crendices, superstição, religiosidade. Quando o diabo não consegue prender a pessoa no pecado, ele prende na tradição religiosa. É aí que Pedro disse: sabendo que não foi com prata e ouro que fomos comprados da nossa maneira vazia, que por tradição recebesse de vossos pais. Cristo nos liberta da tradição de nossos pais. Cristo nos liberta da religiosidade. Cristo nos liberta de maus costumes. Cristo nos liberta de maus pensamentos. Cristo enche tua vida de alegria. Por isso, o valor de saber a verdade. Saber o que está escrito. E se alimentar do que está escrito. Vivenciar o que está escrito. E o Espírito Santo, ele gera no coração do crente muito prazer pela palavra. Se você ler o Salmo 119, você vai ver como o salmista tinha prazer na palavra. 119:14. Folgo com a tua palavra mais do que com grande riqueza. Verso 72. Tenho mais alegria na tua lei do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Vai anotando os textos. 92. Se a tua lei não fosse todo o meu prazer, todo, completo, já teria perecido na minha angústia. 92. Salmo 119 tem 176 versículos. Um missionário da Escócia, que foi pregar na África, Davi Livingstone, um grande pioneiro na evangelização da África, um determinado dia na escola dominical na Escócia, ele citou, memorizado no coração, esse salmo inteiro, 119. Esse salmo
Cada versículo desse salmo é um incentivo à meditação da palavra de Deus. Martinho Lutero disse: leia o Salmo 119 e trace uma linha reta até a cruz. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Ele é o centro. Por isso que nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Falar do seu nascimento, juventude, ministério, morte, ressurreição, ascensão, sua segunda vinda, e o que nós temos que fazer aqui enquanto estamos aqui na terra. Esse é o Evangelho de Jesus. Então, olha o valor de você saber todas essas verdades. E se você falar dessas verdades, a sua alegria vai aumentar. Não precisa fazer um sermão, não precisa ser pregador de tempo integral, basta você ter o fogo da palavra no coração. Jeremias falou: não é minha palavra como fogo, e quem guarda a palavra, guarda fogo. O coração do crente é aquecido por essa palavra. Aleluia, pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. O valor de saber a verdade. Paulo disse muita coisa, Pedro e João, e os profetas, e muito mais Jesus, né? Porque vos digo a verdade e vocês não credes? Quem ouve a minha palavra é de Deus, quem não ouve não é. Amém, irmãos? Então vamos agora orar, agradecer por essa palavra e cantarmos o hino 206. Senhor, te agradeço por esse momento de estar transmitindo o conteúdo da tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e de nós. Que a tua palavra seja verdadeiramente comida e bebida para o nosso ser interior, para a nossa alma, para o nosso espírito. Vem nos guardar, Senhor, de ceder tentação, de se corromper. Senhor, ajuda teu povo nessa caminhada que o Senhor venceu por nós. Está tudo ganho, Senhor, mas nós estamos caminhando com a tua ajuda. Como disse Isaías, tu nos criou e nos ajudará. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia estarmos na tua presença. Abençoa agora os irmãos que vão cooperar com seus dízimos e ofertas. Abençoa também cada irmão, cada irmã que vai cooperar. E recebe nosso cântico agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém.